Suspense e mistério na entonação, voz sussurrante. Como se contasse um segredo. Aqui é Mira Serra, sussurrando diretamente do Versal, onde os olhos nunca piscam. Detetives, fiquem em silêncio e escutem com atenção. Eu descobri algo. Uma conspiração tão vasta que corta o próprio céu. Em 2025, 7 satélites foram lançados em segredo absoluto. Eles os chamam de os 7 olhos. Oficialmente, não existem, mas na realidade, eles observam cada centímetro da Terra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Cada movimento, cada palavra, cada suspiro. E para onde vão todos esses dados? Para uma base oculta da Fundação SCP. Mas a pergunta que me assombra é: para quem eles realmente trabalham? Escutem, mas tenham cuidado, porque algo está olhando de volta e sabe nossos nomes. Esses satélites não são simples máquinas de vigilância. Lançados precisamente em 31 de outubro de 2025, no Halloween, eles foram projetados com uma tecnologia que desafia nossa compreensão. A Fundação alega que é para a segurança global, para prever catástrofes e conter anomalias. Uma mentira conveniente. Eu sei disso porque consegui interceptar uma de suas transmissões. E o que eu vi gelou meu sangue. Na tela, entre os dados e códigos, meu próprio rosto apareceu, distorcido, fragmentado, como se eu fosse um alvo prioritário, como se eles soubessem que eu estava investigando. A paranoia começou a se instalar, mas então, uma mensagem chegou de um lugar impossível. Luiz Arcan, um nome que alguns de vocês devem lembrar, preso em um universo paralelo, dentro do próprio Versal, conseguiu me enviar um aviso. Não por rádio, não por texto. Ele falou através de um espelho. Sua voz era um eco distorcido, e suas palavras ainda ressoam na minha mente. Mira, fuja! Os 7 olhos não são da Fundação. Eles pertencem ao culto do Deus Quebrado. Segundo Arcan, o culto não está simplesmente vigiando. Eles estão servindo a uma entidade muito maior, uma força cósmica de poder inimaginável. Ele mencionou o nome que nos causa arrepios: o Rei Escarlate. Os dados coletados pelos satélites não são para a segurança, são para prever o exato momento do colapso da nossa realidade. Minha investigação me levou a um relatório vazado da própria Fundação. Um documento ultra-secreto que mencionava estranhos pulsos de energia vermelha emitidos pelos 7 olhos. E a parte mais assustadora? Esses pulsos estavam perfeitamente sincronizados com os misteriosos silêncios globais que ocorreram em 2024. Lembram-se deles? Aqueles momentos em que todas as comunicações no planeta pararam por alguns segundos? Não foi uma falha técnica. Foram eles. E o relatório confirmou o meu maior medo. Esses pulsos vermelhos não são apenas energia. Eles estão abrindo microfendas dimensionais, portais minúsculos e instáveis para o Versal. E então, eu encontrei, escondido nas profundezas de um arquivo criptografado da Fundação, um poema, escrito em um código que só o caos do Versal consegue decifrar. E eu quero que vocês ouçam. Mas, por favor, não olhem para o céu enquanto eu leio. Pausa dramática, a voz se torna ainda mais sussurrada e sinistra. 7 olhos brilham no vazio a espreitar, pulsos vermelhos. O Versal a chamar. Sonhos eles julgam, com olhares de dor. O Rei Escarlate trama. Sem luz, sem amor. O que é um olhar que o cosmos consome? O que resta de você quando ele sabe seu nome? Detetives. Isso não é um simples aviso. É o que os próprios olhos sussurram para a humanidade, enquanto dormimos. É a canção de Ninar, do Apocalipse. O terror já é real. Pessoas que vivem diretamente sob a órbita de passagem desses satélites começaram a relatar experiências aterrorizantes, sonhos vívidos e recorrentes, onde olhos vermelhos flutuantes as observam de um breu absoluto. Nesses sonhos, os olhos não apenas olham, eles julgam. Eles sussurram seus segredos mais sombrios, seus medos mais profundos, suas falhas mais vergonhosas. Consegui acesso ao registro de um agente da Fundação, codinome Vento. Ele foi designado para investigar esses relatos. Sua última transmissão foi curta e desesperada. Eles me viram. Eu olhei no espelho hoje e o meu reflexo. Não era eu! Depois disso, o agente Vento desapareceu sem deixar vestígios. As fendas que se abrem para o Versal, mesmo que microscópicas, nos mostram vislumbres do outro lado. Imagens fragmentadas de um trono vermelho carmesim, imenso, onde algo ou alguém espera pacientemente. As teorias dentro dos círculos mais secretos da Fundação
são aterrorizantes. Uma delas diz que os 7 olhos são de fato ferramentas do Rei Escarlate. Ele os está usando para mapear nossa realidade, aprender suas regras, suas fraquezas, antes de, simplesmente, apagá-la da existência. Mas a outra teoria, talvez ainda mais perturbadora, ela sugere que o culto do Deus quebrado está jogando um jogo muito mais perigoso, que eles estão usando os satélites não para servir ao rei, mas para invocar um ser ainda maior, algo que até mesmo o próprio Rei Escarlate teme. Uma força primordial do caos. E isso me traz de volta a pergunta que não me deixa dormir: por que o meu rosto? Por que eu apareci naquelas transmissões? Sou uma anomalia que eles precisam eliminar? Uma ameaça ao plano deles? Ou, de alguma forma terrível, eu fui escolhida para fazer parte disso? Detetives, a conspiração dos 7 olhos é muito mais do que simples vigilância. Estamos falando de satélites que rasgam o tecido da realidade, de olhos cósmicos que julgam nossas almas enquanto dormimos, de um plano orquestrado pelo Rei Escarlate ou talvez por algo infinitamente pior. Agora, eu pergunto a vocês: alguma vez você já sonhou com um olhar que não conseguia explicar? Já teve aquela sensação arrepiante de estar sendo observado, mesmo quando estava completamente sozinho? Contem-me nos comentários. Mas, por favor, sussurrem. Compartilhem suas experiências. Isso tudo é obra do rei? Ou estamos testemunhando a abertura de uma porta para o Versal que nunca mais poderá ser fechada? Sinceramente, eu não tenho a resposta. Se você chegou até aqui, dê um like para mostrar que não estamos sozinhos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo passo desta investigação. Vamos quebrar o silêncio juntos. Até o próximo mistério, se os olhos permitirem.